Seu filho se distrai com qualquer coisa, demora muito para terminar tarefas ou parece sempre inquieto e irritado? E aí surge a dúvida: isso pode ser TDAH? Mas, em muitos casos, o que parece ser TDAH pode ser ansiedade, e os sinais de fora podem muito ser parecidos. Hoje eu vou te mostrar como diferenciar TDAH de ansiedade em crianças, olhando além do comportamento e entendendo o que realmente está acontecendo no cérebro dessa criança. Porque a forma de ajudar muda completamente, dependendo da causa. Caso você ainda não me conheça, eu sou Thalita, sou neuropsicopedagoga e aqui no canal eu compartilho conteúdos baseados em evidências para ajudar pais e educadores a entender o desenvolvimento infantil além dos rótulos. A principal diferença entre TDAH e ansiedade está no que podemos chamar de motor do comportamento. No TDAH, o cérebro tem dificuldade de filtrar estímulos. A criança quer prestar atenção, mas o foco simplesmente escapa. Tudo ao redor compete pela atenção. Um barulho, um movimento, um pensamento que surgiu. É como se o cérebro tivesse dificuldade de manter um filtro ativo. Já na ansiedade, o problema não é falta de foco, é excesso de preocupação. A mente da criança fica ocupada tentando prever perigos ou possíveis erros. Pensamentos como: e se eu errar? E se o professor me brigar? E se eu fizer algo errado? Acabam ocupando o espaço mental o tempo todo. Ou seja, no TDAH o foco escapa, na ansiedade o foco é sequestrado pelo medo. Outra diferença importante aparece no tipo de agitação que a criança demonstra. No TDAH, a agitação costuma ser mais física, é como se o corpo tivesse um motor ligado o tempo todo. A criança se mexe, se levanta, balança as pernas, muda de posição toda hora, e muitas vezes esse movimento até ajuda o cérebro a se manter alerta. Na ansiedade, a agitação costuma ser uma resposta ao estresse. A criança pode roer unhas, balançar as pernas, mexer nas mãos ou ficar inquieta de forma repetitiva. Esses comportamentos funcionam como uma tentativa de aliviar uma tensão interna, um desconforto que não passa. Um lugar onde essas diferenças aparecem com bastante frequência é na escola. E uma forma interessante de observar isso é pelo tipo de erro que a criança comete. Veja bem, no TDAH, os erros costumam acontecer por omissão. A criança pode esquecer o material, perder objetos, pular linhas ao ler ou comer letras ao escrever porque está com pressa. Muitas vezes ela sabe a matéria, mas o pensamento simplesmente voou para longe e ela perdeu partes da tarefa. Na ansiedade, o erro costuma aparecer por perfeccionismo. A criança pode demorar muito para começar a tarefa porque ela tem medo de errar a primeira letra, por exemplo. Ela pode apagar várias vezes algo que já estava certo, revisar excessivamente e perguntar repetidamente se está fazendo de forma correta. Também é comum que o comportamento piore muito em situações de avaliação, como provas ou apresentações. Algumas crianças ansiosas chegam a apresentar sintomas físicos, como dor de barriga, dor de cabeça ou mal-estar antes de ir para a escola. Existe ainda um diferencial muito interessante que podemos observar nos momentos de lazer. Crianças com TDAH muitas vezes conseguem entrar em hiperfoco quando estão fazendo algo que elas gostam muito. Se ela estiver jogando um videogame ou envolvida em uma atividade que ama, o mundo parece desaparecer e a desatenção até some temporariamente. Já crianças ansiosas raramente conseguem relaxar completamente. Mesmo durante o lazer, na brincadeira, a preocupação pode invadir a mente dela. Ela pode estar brincando, mas ao mesmo tempo pensando se o pai já chegou em casa ou se amanhã a professora vai brigar com ela. Outro ponto essencial é observar o padrão ao longo do tempo. O TDAH é uma condição neurobiológica, por isso os sinais costumam aparecer desde cedo e se manter em diferentes ambientes, como em casa, na escola e em momentos de lazer. A dificuldade de atenção e organização tende a ser persistente,
Já a ansiedade, ela pode surgir ou aumentar após determinadas mudanças na vida da criança, como uma troca de escola, uma separação dos pais ou aumento repentino da cobrança escolar. Por isso, vale se perguntar: isso sempre foi assim ou começou depois de alguma fase específica? Essa diferença é muito importante porque o caminho de ajuda muda completamente. Se tratarmos a ansiedade como se fosse TDAH, não vamos resolver o medo que está por trás do comportamento. E se tratarmos o TDAH como se fosse apenas ansiedade, não vamos ajudar o cérebro da criança a se desenvolver, a desenvolver estratégias para organizar a atenção. Quando estamos diante de TDAH, geralmente precisamos trabalhar com estratégias práticas, organização da rotina, manejo de estímulos e apoio nas funções executivas. Quando estamos diante de ansiedade, o foco precisa ser segurança emocional e redução da autocobrança, estratégias para lidar com o medo de errar. E é importantíssimo lembrar que as duas coisas também podem sim aparecer juntas. O TDAH não tratado pode gerar ansiedade porque a criança falha tantas vezes que ela começa a desenvolver medo de tentar novamente. E no final das contas, nem toda criança distraída tem TDAH e nem toda criança inquieta está ansiosa. O comportamento que vemos é apenas a ponta do iceberg. O que realmente importa é entender a causa por trás dele. Antes de rotular, observe o sentimento que acompanha aquela dificuldade e, se houver dúvida, procure uma avaliação profissional criteriosa. Quando entendemos a raiz do problema, a ajuda deixa de ser tentativa e erro. Mas existe ainda uma terceira situação que pode imitar tanto o TDAH quanto a ansiedade. E quase ninguém fala sobre isso. Às vezes o problema não é um transtorno. Pode ser privação de sono, excesso de tela, rotina desorganizada ou até mesmo uma sobrecarga emocional no ambiente da criança. E todos esses fatores podem sim gerar desatenção, irritação, impulsividade, sem que exista um TDAH ou ansiedade. No próximo vídeo, eu vou explicar quando o comportamento realmente indica um transtorno e quando ele pode ser apenas uma resposta a um ambiente. Porque antes da gente pensar em diagnóstico, é essencial olhar para o contexto em que a criança está inserida. E se você quer entender melhor o TDAH, aqui no canal eu também tenho um vídeo em que eu explico os 5 sintomas silenciosos que muitas pessoas confundem. Esse vídeo está aparecendo aqui na tela, é só clicar.